Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. E queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Quero lembrá-lo que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de São José dos Pinhais. Tem como pastor presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Nós estamos aí iniciando hoje um novo trimestre, mas queremos relembrar, trazer à memória o trimestre que nós encerramos, que foi o segundo trimestre de 2024, com uma matéria muito interessante. Nós tratamos sobre a carreira que nos está proposta, comentada pelo pastor Osiel Gomes. A última lição, por sinal, que foi a 13ª, a Cidade Celestial, uma lição que fala sobre o céu de uma forma gloriosa. Nessa lição, por exemplo, no trimestre nós fizemos uma tratativa desde o início da jornada cristã, quando entregamos a vida para Jesus, quando começamos a caminhar sob o senhorio de Jesus Cristo, até o dia em que Ele nos chamar para a eternidade ou o arrebatamento da igreja, Então, assim, essa caminhada, e a gente viu e pontuou ali percalços, situações, circunstâncias que surgem no dia a dia. Eu vou aproveitar e fugir um pouco hoje, já vou apresentar aqui os comentaristas, fica mais fácil, que daí você já pode me ajudar aqui, O pastor Fábio Tenório, que além de comentarista, é um dos apresentadores desse programa e também está dirigente da congregação da AD Suíça, uma das nossas congregações aqui. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Evalcir, presbítero Rodrigo, e um abraço aí a todos os nossos irmãs que acompanham o nosso programa. Um prazer estar aqui. Glória a Jesus, também presbítero Rodrigo, auxilia ali na AD Planalto, ao lado do nosso amigo pastor Luiz Teodoro, também um dos nossos professores do IBADEP, professor de várias áreas aí. Paz do Senhor, nome presbítero Rodrigo. Paz do Senhor, pastor Evalcir, paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor também a todos os nossos queridos alunos e professores da EBD. É um prazer estar aqui contribuindo com os irmãos. Glória a Deus, Então, e você que está nos assistindo, convide mais alguém, nos ajude divulgando essa programação, Nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, você tem acesso a todos os vídeos, então nos ajude divulgando o nosso canal para que possamos alcançar o maior número. Nosso intuito com esse programa é levar um pouco mais de conhecimento para você, professor, que vai preparar a sua aula, para você, superintendente, para você, aluno, nossos alunos de praxe aí que sempre estão conosco. Então, o nosso desejo é que você tenha um pouco mais de conteúdo com essa pré-aula, usando para ministrar nesse próximo final de semana a sua aula aí na congregação onde você está. Então, fica o convite para você se debruçar em cima da Bíblia, em cima de livros, da revista, e dobrar o joelho e buscar de Deus graça para que Ele lhe use muito nessa aula. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Muito bem, então nós falamos nesse segundo trimestre que nós encerramos, sobre essa carreira que nos está proposta, uma lição que foi maravilhosa, A gente tem aí, eu estou com ela em mãos aqui, e de fato, tratar sobre comportamento, dia a dia, presbítero Rodrigo, Sim. Não é fácil, Não é fácil. É um desafio, Nós temos que cada dia mais procurar nos debruçar sobre a palavra de Deus, para que possamos ter aí uma compreensão do que os ensinamentos gerais das Escrituras eles nos trazem. Há vários assuntos em relação a esse assunto também. Não é fácil, é desafiador, Porque nós vivemos um momento, pastor Fábio, que principalmente algumas igrejas, entre aspas, aí, que pregam um evangelho de facilidades, não é um evangelho de confronto, não é um evangelho de mudança, Porque o evangelho verdadeiro de Jesus, ele nos muda. A primeira coisa que ele faz comigo e com você que nos assiste conosco é nos mudar, é nos transformar. Essa é a proposta de pior para melhor, Não pode vir como está, mas não permanecer como está. Ele tem que passar por um processo que foi o que nós estudamos. Então, como dirigente de igreja, ali que você está pastoreando, também tem esses desafios lá com a membresia, pastor Fábio? Os desafios, eles são diários, A gente precisa saber administrar esses conflitos. Dentro da igreja, a gente sempre vai ter alguns conflitos, algumas divergências, e a gente vai alinhar. Mas eu acho que o maior problema hoje seria a gente administrar conflitos dentro da nossa vida familiar.
que é o que a lição está propondo e hoje a gente vai discutir, né? Falar dos outros é fácil, falar de outros assuntos, de outras pessoas é fácil, mas agora administrar os nossos problemas dentro da nossa casa, no nosso seio familiar, marido, esposa, filhos, né? Aí a gente vai usar realmente e deve aplicar tudo aquilo que a gente está ensinando ao longo do tempo, né? E é interessante você citar uma palavra aí, e grandes empresas hoje, e profissionais de sucesso que conheço, eles têm que estar preparados para gerir conflitos, né? A maioria dos profissionais hoje tem que estar pronto. E o que as pessoas não querem é o conflito, mas nós precisamos gerir, e realmente foi um trimestre de Deus, como o próximo que nós vamos iniciar agora, né? Mas foi um trimestre maravilhoso, onde a gente aprendeu a tratar conosco mesmo, né? Sim. O nosso comportamento diário, como que estamos, refletir, né? Tratar assim, foi então um trimestre glorioso. Pensamos na última lição, falamos sobre a cidade celestial, né? Conceituamos paraíso, explicamos a eternidade como doutrina bíblica, né? Como descrito também no livro de Apocalipse, que deixa muito claro ali, Apocalipse 21, 22, e conscientizamos as pessoas, vocês, a respeito do estado final de todos os santos, né? Esse foi o propósito dessa lição de número 13, não do trimestre, né? E hoje nós vamos iniciar a lição de número 1, que compõe o terceiro trimestre, né? De 2024, e esse trimestre a temática é o seguinte: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Ou seja, vamos trabalhar sobre duas mulheres notáveis que fizeram história e preservaram a família debaixo da orientação de Deus e foram instrumentos de Deus para as suas épocas, suas gerações e para o povo que estava à volta delas. Então, nós vamos iniciar esse trimestre e eu achei maravilhoso aí, eu estou com a revista em mãos, né? E você já deve ter visualizado aí, mas eu gostei muito, pastor Fábio, presbítero Rodrigo, dessa coroa, né? É uma coroa real aqui, linda. Sim. É uma capa glamurosa, né? Se a gente pode dizer assim. Parabéns à edição, quem fez essa capa aqui, ficou muito bonita, mas a ideia de coroa aqui traz a ideia de governo, né? Então, Deus que governa o mundo e cuida da família, né? Então, nós vamos ver durante esses 3 meses, nós vamos passar juntos aqui, sobre esse agir de Deus governando, cuidando de pessoas, cuidando de nações, né? A primeira, eu quero só rapidamente, antes de pedir ao pastor Fábio fazer a leitura do nosso sumário das lições, só passar a vocês e apresentar que o comentarista desse trimestre, pastor Silas Queiroz, é membro do Conselho de Comunicação da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, Rondônia, e atua como pastor de congregações na cidade de Ji-Paraná, que é a cidade onde ele reside. Então nós vamos aí orientados pelo Espírito Santo, mas com a matéria aí escrita pelo pastor Silas Queiroz, que também foi orientado pelo Espírito Santo, trabalhar esses 3 meses. Pastor Fábio, o senhor pode ler para nós o sumário, por favor? Ok, pastor. Então nós estaremos estudando nesse trimestre 13 lições, né? A primeira lição é a de hoje, 2 importantes mulheres na história de um povo. Lição 2, o livro de Ruth. Lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. A lição 5, o casamento de Ruth e Boaz. A remissão da família. Lição 6, o livro de Esther. Lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Lição 8, a resistência de Mardoqueu. Lição 9, a conspiração de Hamã, né, contra os judeus. Lição 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Lição 11, a humilhação de Hamã e a honra de Mardoqueu. Lição 12, o banquete de Esther, denuncia o livramento. E a lição 13, Esther, a portadora de boas novas, das boas novas. Né? Glória a Deus, obrigado, pastor Fábio. Então você pôde ver aí que serão 13 lições maravilhosas baseadas em cima desses 2 livros, né? Tanto o livro de Ruth como o livro de Esther, né? O livro de Ruth, que é composto de 4 capítulos, e o livro de Esther, que são 10 capítulos no seu total, né? Então, pensando na lição de hoje, lição de número 1, 2 importantes mulheres na história de um povo, vou pedir ao pastor Fábio novamente, faça a leitura, por favor, do texto áureo.
Amém, pastor. Texto áureo. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Os objetivos da lição, presbítero Rodrigo? Objetivos da lição. Número 1. Apresentar o perfil de Ruth, a Moabita. Número 2. Traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E número 3. Refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 22, e também no livro de Esther, capítulo 7, versículos 1 ao 7. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Após a leitura bíblica, retornamos então e agora propriamente para o comentário do conteúdo dessa lição de número 1, né? 2 importantes mulheres na história de um povo, né? Quer dizer, foram 2 mulheres, o povo é o mesmo, que é o povo hebreu, o povo de Israel. E quando nós olhamos para esse contexto, nós temos um plano de aula, e eu sempre recomendo que você, professor, observe o plano de aula, dê uma analisada nele também como fonte de recurso, que ele tem várias orientações importantes. No plano de aula, tem uma sugestão de método muito interessante, que diz assim: muito se discute a respeito do papel da mulher no mundo atual, principalmente nos dias agora, né? A Bíblia revela mulheres fortes, moralmente corajosas e ao mesmo tempo dedicadas à sua família e aos negócios de uma cidade. Essa mulher bíblica que se revela em Ruth e Esther, se revela em muitas mulheres de hoje que amam a Jesus,
sua igreja local e a sua família. Então essa é a ideia da sugestão de método da lição de número 1, que é muito interessante, falando da importância do papel da mulher no reino de Deus e na sociedade. Nós vamos traçar algumas informações relacionadas a isso ao decorrer da lição. E a introdução, ela vai trazer esse registro, né, dessa extraordinária, dramática e bela história, né, dessas duas mulheres, né. Então a primeira ocorre em Moabe, está aqui na introdução, Moabe e Belém, no período de Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. Então olha que período, 1375 a 1050, deu-se o livro de Ruth. E a segunda, ela se deu na Pérsia, no cativeiro, após o cativeiro babilônico, entre 843 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas e circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Olha que interessante, pastor Fábio, presbítero Rodrigo, a distância do tempo entre que elas viveram, os contextos, os períodos, porém, o escritor traz essa colocação aqui, ó, virtudes espirituais, morais, fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza e abnegação, e temor a Deus e disposição de servir. Então olha que interessante o que a gente vai caminhar por essa lição e por esse trimestre, olhando para o perfil dessas duas mulheres que nos deixam exemplos maravilhosos. E indo para o primeiro ponto dessa lição, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Depois nós vamos tratar no segundo ponto, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E no terceiro ponto, mulheres de Deus como protagonistas da história. Então, olhando para o primeiro ponto, pastor Fábio e presbítero Rodrigo, pensando, né, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro que os moabitas, eles vêm daquela relação incestuosa de Ló, né? Começa por aí, né? E a lição vai trazer essa ideia para nós e vai nos revelar, né, que era um povo imoral, idólatra, imoralidade sexual imperava muito no meio desse povo, mas no meio desse povo surge uma mulher que faz a diferença. Então eu vou com você, presbítero Rodrigo, aqui já pensando, né, quem eram os moabitas e sobre esse perfil dessa mulher moabita aqui. Ótimo, pastor Valcer. Então, como o senhor mesmo já disse, os moabitas, eles surgiram dessa relação aí incestuosa com Ló, né, com uma de suas filhas ali. Então, nós entendemos que, à luz das Escrituras, que os moabitas tinham como por prática imoralidade sexual e outras questões que desagradavam a Deus. Mas, como foi dito, eu achei muito interessante essa questão da revista tratar e trabalhar a questão das mulheres, porque muito é falado a respeito dos homens de Deus, né? Muito é falado, muitas pregações, muitos ensinos, mas as mulheres também tiveram papéis importantíssimos. É isso que nós vamos estar trabalhando, né, um pouco nessa oportunidade ao longo da revista. Tiveram papéis importantíssimos e deram muitos exemplos positivos em relação à sua conduta, à sua fé, né, e o seu temor a Deus, né, como o caso de Ruth e de Esther, né, que demonstrou ali uma total reverência, um temor a Deus muito grande. Eu gosto muito de um comentário de D.A. Carson a respeito das mulheres que fizeram parte aí da genealogia de Jesus, e ele vai falar a respeito de Ruth e vai falar a respeito de Ruth e outras mulheres também, mas eu achei bem interessante, eu quero aqui comentar, né? Em seu comentário sobre o livro de Mateus, D.A. Carson destaca que o fato de mulheres gentias, ou seja, que não eram judias, como Raabe e Ruth, estarem na genealogia de Jesus, mostra duas coisas. A primeira,
que é a inclusão dos gentios, né? Então, isso aí está apontando para a inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus, que abrange todas as nações, não apenas Israel, né? E o segundo ponto que ele vai comentar é em relação à natureza redentora de Deus, porque a gente pode citar outras mulheres também que fazem parte aí dessa genealogia, por exemplo, Tamar, Raabe, né? O caso de Ruth, Batseba também, que ilustra a graça redentora de Deus, mostrando que apesar de suas origens e histórias difíceis, foram integradas no plano de salvação de Deus, evidenciando que Deus pode redimir qualquer situação e usar qualquer pessoa para os seus propósitos. Então, a gente consegue observar isso, pastor Valcer e pastor Fábio, que independentemente do passado da pessoa, independentemente da situação em que ela viveu, o que ocorreu na história dela, Deus, ele tem os seus propósitos, Deus tem a sua maneira de trabalhar, de agir, Deus é soberano na história, nós vamos falar sobre isso também, e ele escolhe, né, quem ele quer para a sua obra. E interessante, ele usando também pessoas improváveis, pessoas que de repente ali ninguém esperava, para culminar aí no seu propósito na redenção que acaba em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pastor Fábio, também né, um comentário introdutório aí desses moabitas aí, de Ruth aqui nesse inicial. É interessante pensar como uma mulher que ela não faz parte ali do povo de Deus, moabita, digamos assim, ela poderia pertencer e fazer, seria a mais improvável que poderia pertencer a essa linhagem de Davi, né? Se nós olhássemos hoje, né, e o evangelho ele é bem diferente daquilo que muitos pensam, o Senhor vai dizer que os caminhos deles são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos deles mais altos que os nossos pensamentos. Nós diríamos, na nossa maneira de ver e enxergar, que Ruth ela não faria parte dessa linhagem. Não, imagina uma mulher dessa, vindo desta linhagem, né? Vindo de Moabitas, fazer parte da genealogia de Jesus seria improvável. Nós vemos ao longo da história que as mulheres elas foram muito desprezadas, né? Elas eram tratadas como objetos, né? Em muitas passagens a gente vê isso. Não da parte de Deus, não da parte do Senhor. Se a gente puder trazer nos nossos dias, ou melhor, no Novo Testamento, a gente vê o próprio Senhor Jesus, o seu ministério, as mulheres sendo peças fundamentais no ministério de Jesus. A gente vê o próprio Senhor Jesus falando sobre aquela mulher samaritana, né, quebrando todos os protocolos. Sim. Então a gente pega a história de Ruth, a gente imagina o quê? Essa daí não vai ter jeito, né? Ela ficou viúva, a sogra também, o sogro morreu, essa aí vai ser uma pessoa que vai morrer à míngua. Não. Mas quando Deus quer usar alguém, Deus quer transformar ou fazer algo através da vida de alguém, Deus pega todas as circunstâncias que são desfavoráveis aos nossos olhos e ele muda. Por isso que a Bíblia fala que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do improvável, porque para Deus não há nada e não existe caso perdido que Deus não possa reverter. Então, hoje nós vamos ver a respeito dessa mulher, né? Também vamos falar um pouco aqui sobre Esther. São histórias que vão nos marcar e vão nos trazer grandes exemplos, né, de mudança de vida. A gente vê que a Ruth, ela não era da linhagem do povo, mas ela se converteu. Ela decidiu, e é o que falta hoje em muitas pessoas, essa real decisão. Você cita, pastor Fábio, Isaías 55, né, que está até de sugestão do texto ali, 8 e 9, né? Os planos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus, né? Então, olhar para Ruth, já foi comentado aqui, só relembrando, né? Era improvável Ruth entrar nessa linhagem, ser avó de Davi, né? Imagina uma pessoa dessa, é como nós dissessemos hoje, imagina uma pessoa que veio hoje da Macumba, veio da Umbanda, veio lá não sei o quê, vai se tornar um pastor na nossa igreja. Não, mas essa é a graça do Evangelho, né? A graça de Deus que alcança o mais improvável. Exatamente, bisavó, melhor dizendo, não avó, né? Mas é interessante olhar para isso porque Deus ele trabalha nessas
variáveis, né? Faz daquilo que é improvável provável, tá aí a sugestão, né? Do impossível possível e assim por diante. Então, e é interessante, a gente pode citar também que Ruth, ela entra numa história através de sua sogra, né? A sua sogra, ela tem um comportamento cristão um compromisso com o Deus de Israel muito grande, né? E isso faz e chama a atenção de Ruth e se tornam amigas relacionais, né? Até interessante, um parênteses aí, professor, é bom destacar, né? O relacionamento, a gente comentou até nos bastidores aqui, né? Relacionamento entre nora e sogra e nora, né? Que é o que a gente vai tratar aqui, genro e sogra e genro também, né? Tem que o que mudou, se você parar para analisar, a gente vai discutir nas decisões de Ruth, foi o exemplo visto na sogra. Exatamente. Nem fala do esposo. Verdade. Né? Não, olha, ela deve ter visto a sogra, a atitude dela, se admirou, reconheceu e mudou a sua trajetória. Ruth não foi forçada, né, a fazer, a decidir-se pelo Deus de Israel, mas ela toma uma decisão mediante um bom testemunho. Então cabe essa palavra aí para você que nos assiste, você vai preparar a sua aula, levar para a sala e a gente comentar isso. É importante você também refletir sobre como está esse relacionamento, que é importante, né? Ambas nós dependemos um do outro, diz que juntos somos mais fortes, unidos somos invencíveis. Então, nora e sogra juntos, e genro e sogra, e vice-versa, são bênçãos. Pensando, então, indo para o segundo subponto, eu volto contigo, pastor Fábio, que nós falamos de uma moabita, quem eram os moabitas, agora nós vamos falar da família belemita, né? Olha que coisa linda, né? Que é a família, né, que Ruth vai ser inserida. Eu vou deixar esse ponto contigo, tá? Engraçado pensar que a Ruth aqui, ela é uma moabita. E ela vem fazer parte de uma família que era de Belém. Nós sabemos e gostamos de pregar que Belém é a casa do pão. É o nosso lugar, é o lugar que devemos ficar. Independente se esse lugar tem abundância ou não, Deus nos chamou para ficar na casa do pão. Interessante pensar também que dentro desta família, e ela é a primeira nora, ela é casada com um filho mais velho, que é, se eu não estou enganado aqui, Malom, né? Ela vem fazer parte dessa família. Só que o que me chama a atenção na vida de Ruth, e eu queria falar, voltando um pouquinho no tópico antes, mas já continuando aqui, pastor, é a decisão que ela toma. A gente sabe que a história vai dizer que morre o seu sogro, a Noemi, sua sogra, fica viúva. Aí morre, na sequência, com intervalo, me parece, de 10 anos, ali não sei, morre Malom, que era o esposo de Ruth, e Quilion, que era esposo de Orfa. Então fica a sogra e as duas noras viúvas. E no versículo 15 do capítulo 1 de Ruth, diante dessa situação, nós estamos aqui abreviando por causa do tempo, a gente vai ver que a nora mais nova, ou a Orfa, ela decide ficar ali onde ela está, né? Decide ficar em Moabe. Mas tem algo que me chama a atenção. Dentro dessa família, teve uma atitude que eu digo que não foi orientada por Deus. Eles tomaram uma decisão, por causa da fome, das situações, de sair de Belém e ir para as regiões de Moabe, né? Para os campos de Moabe. Buscando o quê? Provisão, alimento, buscando isso. Resta lembrar, nós cristãos, nós somos orientados pela palavra de Deus a não nos movermos se Deus não nos mandar mover. Por quê? No povo do Egito, no povo do deserto, lá a gente vê que a coluna de sombra durante o dia e a coluna de fogo à noite simbolizava a presença de Deus. E era como se Deus falasse, é hora de andar e é hora de ficar parado. A gente sabe que eles tomam uma decisão. E dentro dessa decisão de ir para Moabe, morre o sogro e morre os maridos. Então ficam as três, digamos assim, desprovidas. Não sei se elas tinham suprimento por muito tempo. Eu creio que os homens, a Bíblia diz que eram os homens que proviam tudo o que precisavam. As mulheres, elas faziam um serviço doméstico, de casa, tão importante quanto o serviço do homem. Essa é uma definição de funções, né? Não estamos dizendo que o serviço do homem é mais importante que a mulher e nem o que da mulher é. É que cada um tem a sua função estabelecida. O que acontece? Elas ficam viúvas, né, e sozinhas. Noemi, a história diz que ela resolve voltar para Belém.
E Orfa resolve ficar. E o que me chama a atenção no versículo 15 do capítulo 1 de Ruth vai dizer o seguinte, vou ler rapidinho aqui. E ela disse, Orfa, né? E ela disse, eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Está falando aqui de Orfa, né? Retorna tu após a tua cunhada. Noemi está falando, volta para tua casa. Então já não tem mais marido, né? Volta para lá. E aí Ruth, ela toma uma decisão. Ela diz, não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei. E onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aqui ela já se decidiu. Eu quero seguir o Deus de Noemi. A decisão já entrou no coração. Ela não foi forçada. A Bíblia nos mostra que ela foi forçada, mas ela se decidiu. Por isso que a gente diz que palavras convencem, o exemplo arrasta. O exemplo de Noemi arrastou Ruth com ela. Né? E ainda ela foi longe, ela disse o seguinte no versículo 17, onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada, que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo, né, que não a morte me separe de ti. Ela disse, olha, eu vou contigo, vou servir o mesmo Deus, e só a morte vai nos separar. Sim. É uma decisão tão maravilhosa que nós às vezes não podemos nem expressar em palavras, mas o que nos chama a atenção, nós falamos de uma família belemita, e aqui, Ruth, diante do Senhor, ela já decidiu por ele, né? De seguir ele, de estar com Noemi, né? E a gente vai discorrer ao longo da história aqui o que aconteceu através dessa decisão, que foi o começo de uma linda história, né? Através de Ruth. Linda história, e uma história de decisão, né? Tomada por Ruth aí. Sempre tem que ter uma decisão. Exatamente. Né? Sempre tem que ter, né? Então ela escolhe e declara sua fé no Deus de Israel, né? Tá aí, você já leu até o texto aí no capítulo 1. Presbítero Rodrigo, o terceiro subponto fala de matrimônio e maternidade, né? Parece que está desconexo aí com o texto, mas não está não, né? Porque vai entrar a questão aí de Boaz e tudo mais. Sim. Eu vou deixar contigo esse ponto. Sim, pastor Valcir. Então, como nós pudemos já observar na fala do pastor Fábio, então Ruth, ela toma essa importante decisão. Ela, como o pastor Valcir mesmo disse, ela não foi forçada pela sua sogra, muito pelo contrário. Sua sogra ainda disse para ela, olha, faça como órfã, segue ali segue o seu caminho, você vai para sua terra. E ela então toma essa importante decisão de servir ao Senhor, falando, não, eu vou ficar ao seu lado, o seu Deus será o meu Deus e eu vou ficar ao seu lado até o fim. Então, com isso, nós observamos, dando continuidade à história, que ela então vai até Belém, então ela começa a trabalhar, ou ela começa ali a ficar no campo de Boaz. E eu vejo, né, conhecendo a história e vendo como Deus, ele é o Senhor da história, ele é soberano sobre todas as coisas, eu vejo a mão de Deus guiando Ruth em todos os caminhos, em todos os passos, né? Primeiro porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é um ser transcendente, né? O que seria isso? Ele está além e independente do universo físico e das suas limitações. Está acima e além da criação, não limitado ao tempo e ao espaço e à matéria, como nós podemos observar ali no Salmo 113, do 5 ao 6, que vai dizer, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que está nos céus e na terra? E também Timóteo 6,16, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver, a ele seja a honra e poder para sempre. Amém. Então, primeiro, Deus é um ser transcendente, ele não está preso num espaço físico, ele está além do tempo, né? Mas também, ele não está só observando, mas ele também é um ser imanente, né? Que se refere à presença de Deus dentro do universo, ativamente envolvido e presente, inclusive na história de Ruth, né? Guiando ali os seus passos, conduzindo para aquele local, né? E é interessante que a história de Ruth e Noemi nos mostra bem esse conceito, pois Deus as guiou em meio à dificuldade. A ida de Ruth para os campos de Boaz, como a gente pode ver em Ruth 2, capítulo 2, versículo 3,
é apresentada como coincidência. Ali a palavra é usada assim no texto, casualidade, né? Mas podemos evidenciar a boa mão providencial de Deus. Por que eu digo providencial, pastor Valci, pastor Fábio? Porque existia a lei do levirato, né? A gente conhece muito bem essa lei que está ali em Deuteronômio 25, no capítulo 25, do versículo 5 ao 6, que vai dizer que o homem, quando ele morrer e for casado, o parente mais chegado desse homem, no caso um irmão, por exemplo, tinha o dever de resgatar a viúva e suscitar descendência para a linhagem do falecido, para que a linhagem do falecido não se perdesse. Boaz, então, é o parente remidor de Elimeleque. Boaz é esse parente remidor. Paga o preço necessário para redimir Ruth. E aí a gente consegue entender, né, a cristologia no livro de Ruth, né? Toda essa cristologia no livro de Ruth, porque Cristo, a gente bem conhece, ele é a chave hermenêutica para entender a Bíblia, né? O ponto central da Bíblia é Cristo, tudo aponta para ele, né? Boaz mostra graça e misericórdia a Ruth, uma mulher estrangeira, refletindo a graça de Cristo aos gentios. Boaz paga o preço que era necessário para redimir Ruth, como nós podemos observar ali no capítulo 4, no versículo 9 ao 10. Assim como Cristo também pagou o preço com seu sangue para redimir a humanidade. Então nós podemos observar nessa história de Ruth, né, tudo isso apontando aí a cristologia no livro de Ruth, esse casamento, né, entre ela e Boaz, como Deus as guiou ali, Noemi e Ruth, até o campo de Boaz. Não foi uma coincidência, não foi uma casualidade, mas sim foi a pura mão de Deus as guiando naquele contexto para cumprir aí a promessa na vida delas e também suscitando aí, culminando na promessa da vinda do Messias, porque o Messias deveria vir da linhagem de Davi, né? Então aí a gente consegue observar aí nessa linda história a presença de Cristo ali sendo evidenciada. Que maravilha, né? Então olhar para o livro de Ruth, né, para essa história nos inspira, né? Nos deixa inspirado a servir a Deus com fidelidade, a buscar a Deus cada vez mais, a entender que nós precisamos que o nosso testemunho, assim como foi o de Noemi, seja evidenciado para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente citado pelo pastor Fábio, nossa família, aqueles que estão mais próximos de nós. Então a gente aprendeu um pouco sobre a Moabe, sobre a família Belemita e sobre esse terceiro subponto aí, olhando para Boaz como um parente remidor que gerou filhos e suscitou a descendência do seu parente, né? Segundo ponto dessa lição, nós vamos olhar agora para Esther, né? Uma mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, né, nesse caso. E aí a gente vai sair de Belém para Suzã. Essa primeira vai ser contigo, pastor Fábio. E é um período ali de aproximadamente 500, quase 600 anos de diferença aproximados, né, que a gente pode tratar assim, mas é muito tempo, né? Então agora a gente vai sair de Belém, a casa do pão, né, deixar aí um pouquinho aí sentado na poltrona Ruth, né, e vamos colocar em evidência Esther, né, essa mulher que agiu, e a ação de Esther, né, foi muito linda. A gente olha no livro de Esther, quando a gente estuda, lê, a gente vê a ação de Deus ali e a forma que Deus usa pessoas. Então, pastor Fábio, de Belém para Suzã, então vamos começar tratando esse primeiro ponto aí contigo. Vamos fazer um paralelo aqui entre mais ou menos 5 séculos, né? A gente vai falar agora sobre a Radassa. Primeiro vamos falar sobre a Radassa para a gente chegar na Esther, né? Para a gente poder entender. Mas quem que é Radassa, né? Eu sei que nós teremos muitos assuntos ainda para falar sobre Ruth aqui, né? Essa decisão dela, o que impactou. Sabemos que a história de Ruth, como falamos e já mencionamos aqui, é algo que nos marca muito, esse exemplo, né, de decisão. E como uma decisão bem acertada faz toda a diferença na nossa vida, para o resto da nossa vida, né? E influencia uma geração, né? Exatamente, vai influenciar. E ela está na história do Messias, assim como Raabe também a gente sabe, né, na questão dos muros de Jericó. Sim. E tantas questões, né? Mas agora falando sobre Esther, que na verdade o seu nome Esther, ele é
esse nome babilônico, isso, né? Esse nome que foi dado a ela, mas o seu nome original é Radassa, né? E ela vem de uma família a qual o seu pai e a sua mãe também havia falecido. Ela é criada pelo seu primo, Mardoqueu, irmão do seu pai, Abilail. E nós vemos essa moça que está passando por vários conflitos, imagino eu por quê? Porque a história diz que eles estão vindo de um cativeiro, né? Esther fazia parte dos judeus que nasceram no cativeiro, né? Conforme lá está em Isaías e Jeremias, havia profetizado o fim do cativeiro babilônico, aquele que foi decretado pelo rei Ciro, né? Da Pérsia. Nós entendemos que ela deve ter passado por várias situações lá, vários conflitos. Mas eles chegam diante de uma situação, e o ponto mais importante da vida de Radassa, que depois teve o seu nome mudado, né, para Esther. O Esther é um nome persa, né? É aquele conflito onde todos os judeus estão prestes a morrer, a serem executados, né? E a gente costuma muito falar sobre a decisão dela de chamar o povo para aquele jejum, né? Aquele medo de se apresentar diante do rei. E quem que não teria medo? Eu teria medo, sim, com certeza, né? Mas quando ela vai ter aquela conversa com Mardoqueu, e ela apresenta medo, receio, e é normal, não podemos julgar ela, me parece que Mardoqueu diz para ela o seguinte, né? Nós podemos localizar aí o seguinte: olha, se de todo te calares, salvação de outra parte Deus enviará, né? Isso é para mostrar que Deus não depende do homem. Quando eu falo homem, homem e mulher, para fazer a sua obra. Mas Deus quer fazer a sua obra através de nós, homens e mulheres. E nós temos aqui duas mulheres, no caso agora Esther, ou Radassa, né? Vamos usar aqui o nome judeu dela, que ela foi tremendamente usada por Deus para gerenciar aquele conflito. Nós sabemos a história que ela, né, a antiga rainha Vasti não atendeu um decreto do rei de se apresentar, ela foi destituída do posto de rainha, e depois ela passa por aquele momento tão importante que é aquele banho, aquele negócio que todas as mulheres amam, né? Aquele momento de tratamento para se apresentar, e ela é escolhida pelo rei. Mas ali diante do conflito, diante das impossibilidades, ela se apresenta como uma mulher valorosa, uma mulher que a Bíblia fala em Provérbios, né? Uma mulher virtuosa. É lógico que eu creio que para nós às vezes nos falta entendimento diante de situações, por isso vale a pena também uma boa pessoa ao nosso lado para nos orientar. E no caso aqui foi Mardoqueu para orientar ela, né? Foi criada por ele. E ela foi um ponto crucial nessa parte importante da história, na preservação do povo. Note que o povo não foi livrado de ser morto, né? Mas eles tiveram a possibilidade de se defender, né? E serem totalmente executados lá. A história nos diz que Esther, diante dessa decisão, ela se apresenta diante do rei e ela tem o favor do rei. Eu até não concordo muito com essas histórias que o decreto do rei dado não pode voltar atrás. Mas se ele é o rei e é ele que governa tudo, ele não pode votar na palavra dele? Isso aí eu confesso que é um ponto meio confuso na história desses reis que passaram, né? Se eu sou o rei, o soberano da nação, eu dei a minha palavra, eu posso votar atrás da minha palavra, eu não posso votar a palavra de uma outra, né? Mas tudo bem. Para que se cumpra a história e se mostre que mesmo os homens não voltando atrás das suas decisões, que muitas das vezes são equivocadas, Deus levanta pessoas, no caso aqui Esther, né, com sabedoria, humildade, se apresenta, consegue o favor do rei. Também, né, nós vemos o livramento de Mardoqueu aqui, né, diante de Ramã lá, né, que tenta preparar uma forca para ele, mas e fica a dica, né, tudo que nós plantarmos, nós vamos semear. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Ele plantou uma forca para Mardoqueu e ele mesmo foi enforcado nela, né? Então nós precisamos aprender a plantar coisas boas, a semear coisas boas e confiar no poder de Deus, pastor, e você, que eu acho que é o mais importante aí. Glória a Deus, né?
Curiosidade, né? O nome hebraico Hadassah, que é murta, né? Murta é uma planta medicinal e de paisagismo. Estava lendo rapidamente sobre isso, né? De cheiro agradável. Folhas perfumadas e flores brancas, né? Folhas perfumadas, isso mesmo. Um arbusto denso de até 5 metros de altura, né? E foi quem Deus usou ali. Sim. Rodrigo, de órfã a rainha. Então a gente deu uma olhadinha aí, né? Saiu de Belém, veio para Suzã aqui. O pastor Fábio já nos dá esse comentário sobre o nome Hadassah, suas origens, né? Sim. Mas agora de órfã a rainha, que é o segundo subponto, eu deixo contigo. Ok, pastor Valcir. Então, como eu já falei na minha fala anterior, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós olhamos e identificamos a figura de um Deus que é soberano sobre toda a história, né? Existe aí uma teologia, né, daqueles que são do teísmo aberto, que acreditam meio que Deus ele não sabe de todas as coisas. E se acontece alguma coisa nova, é como se Deus colocasse a mão na cabeça e falasse, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Pego de surpresa. Como se Deus fosse pego de surpresa. Né? Mas não, isso não é o Deus da Bíblia. Esse Deus aí é um outro tipo de visão. O Deus bíblico ele é onisciente e dentro da onisciência existe a presciência e até também o conhecimento médio, né, que é trabalhado na teologia e na filosofia, que é o quê? Que Deus ele sabe não somente das coisas que irão acontecer, como daquelas situações hipotéticas. Por exemplo, hoje nós viemos aqui no estúdio para estar fazendo essa gravação, mas Deus sabe se um de nós, por algum motivo, não viesse aqui e fosse em um outro local. Deus até sabe o que iria acontecer se tomássemos essa atitude. Então, até essa situação, Deus também conhece, né? E como nós podemos observar, e foi lido pelo pastor Fábio, a questão do versículo, capítulo 4, versículo 12 a 14 de Esté. Diz assim, então lhes disse Mardoqueu, respondeu a Esté, não imagines que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então nós podemos observar, dando ali uma pincelada bem rápida na história, né? Então Ramã, ele faz ali um decreto e o rei assina, o rei ali é favorável àquele decreto, propagando ali a morte a todos os judeus. E isso, no ponto de vista ali bíblico da história, eu entendo que é o primeiro aparição do antissemitismo. A primeira foi ali, né? E o que é esse antissemitismo, né? Só para contextualizar ou para ficar mais claro aí para os nossos queridos alunos e professores que de repente não têm tanta familiaridade com o assunto ou com o tema, né? O antissemitismo é aqueles que têm ódio dos descendentes de Sem, que é um dos filhos de Noé. Os semitas que deram origem ao povo hebreu. Então, todos aqueles que têm esse ódio, nutrem esse ódio para com o povo judeu, então são chamados de antissemitas, né? E como nós podemos observar nesse relato, ou nesse livro de Esté, nós podemos observar o primeiro caso ali de um antissemitismo. Não é somente um ódio contra o judeu. O desejo de Ramã ali foi o desejo da obliteração ou o extermínio da raça judaica. Ele queria destruir ou aniquilar todos os judeus, que todos fossem destruídos. De onde viria o Messias, né? Que Satanás queria impedir, a gente observando ali, impedir que o Messias profetizado em Gênesis 3,15 viesse aí ao mundo, né? Então, esse mesmo espírito ainda continua no mundo, pastor Valcir. Esse mesmo espírito ainda continua no mundo e a gente pode observar aí através de várias questões, como, por exemplo, aconteceu com Hitler, né? Aconteceu também agora, mais recente, com o caso com Hamas, né? Fazendo aí essa guerra contra o povo judeu, contra os israelitas. Mas esse propósito de acabar com Israel, ele não terá sucesso. Jamais vai ter sucesso. Por quê? E aí nós vamos poder observar alguns textos bíblicos aqui, né, que brevemente eu vou citar. Jeremias 31, 35
Olha o que Deus ele diz sobre a nação de Israel. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel a ser uma nação diante de mim para sempre. Olha o que Deus fala sobre a nação de Israel. Somente se o sol deixar de brilhar, se a lua deixar de existir, a nação de Israel vai deixar de ser nação diante de mim. Então pode o inferno inteiro se levantar contra Israel para destruir, porque a nação de Israel não irá perecer. E nós vamos observar que lá na grande tribulação, o próprio Senhor irá permitir que uma multidão se ajunte contra o povo de Israel ali para guerrear contra Israel, só que no final da grande tribulação, Jesus ele descerá no Monte das Oliveiras e trará salvação ao povo de Israel. Então aí a gente consegue observar que mesmo a esse contexto de guerra e ódio contra o povo judeu, Deus ainda tem um trabalhar com o seu povo, que é o povo de Israel. E para finalizar, Deus ele fez um juramento a Abraão, que está lá em Gênesis 15, 20, que diz assim, ó, Deus ele pediu para Abraão pegar animais e cortar eles ao meio e repartir ali os pedaços. E naquele momento, ele mandou Abraão cortar os animais no meio, e ali era um pacto que Deus estava fazendo com Abraão. E havia dois contratantes, né? No caso ali, Deus e Abraão. Só que os dois deveriam passar no meio daqueles animais. E se algum deles quebrassem o pacto, o que acontecesse com os animais deveria acontecer com aquele que quebrou o pacto. Só que naquela ocasião, só Deus passa no meio dos animais. Então é uma promessa que Deus fez para Abraão que é inviolável, ninguém pode quebrar. Porque Deus, a gente sabe que Deus, às vezes a gente tem um jargão, muitos acabam falando, Deus ele pode todas as coisas no sentido, não há nada impossível para Deus. Mas quando a gente observa a Bíblia, tem coisas que Deus não pode fazer, Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta, tem um texto que diz. Deus não pode deixar de ser Deus e Deus não pode Deus não pode deixar de ser Deus e muito menos deixar de cumprir a sua palavra. A palavra dele não volta sem cumprir aquilo que ele prometeu. Então, é uma promessa, Deus ele fez a sua aliança com o povo de Israel e ainda que surgem esses movimentos, como eu já citei no caso aqui de Amã, querendo propagar aí o primeiro antissemitismo, depois aí tivemos outros na história, Hitler e agora mais recente Hamas. Então, por mais que se levantem aí esses movimentos tentando destruir o povo de Israel, Deus tem um compromisso com eles e jamais eles deixarão de ser nação diante de Deus. É muito interessante, né? Porque Esther traz essa dose a mais, né? Se eu posso assim citar, né? De comprometimento que nós precisamos. A gente olha para esse livro, que são 10 capítulos, né? E o último subponto vai dizer no campo ou no palácio, né? Olha só, assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus. Essa questão de ataques, não só contra Israel, mas contra a igreja do Senhor hoje, recente aqui na nossa região metropolitana mesmo, estamos proibindo aí uma das nossas cidades de ler a Bíblia na Câmara. Tantas coisas para se preocupar, mas eles querem atacar aquilo que nós temos como regra de fé e conduta, né? Mas a boa notícia é que como só Deus passou no pacto, no Gênesis 15, né? Então a palavra dele é inviolável. Então, nós louvamos a Deus por isso. Amém. Esther poderia, eu até fiz essa nota aqui, ela poderia ser seduzido pelas belezas do palácio, mas, sobretudo, ela deixou-se ser seduzida pela presença de Deus e o seu compromisso e fidelidade com Deus. Então nós aprendemos aí no primeiro ponto, né, sobre Ruth, segundo ponto sobre Esther, né? Olhamos para isso e agora nós vamos olhar para o terceiro ponto, que é essas duas mulheres, né? Mulheres de Deus como protagonista da história, né? E já foi citado aqui, tanto o pastor Fábio como você citou, o nome de outras mulheres bíblicos, mas se a gente olhar até fora da própria Bíblia, ao longo da história, né, nós vamos ter aí nomes e na atualidade também. Sim. Nome de mulheres que, partindo de um ponto de vista bíblico, né, nós temos aí movimentos que deturpam totalmente a palavra de Deus e valores que
as mulheres de bem não coadunam com isso, né? Falo isso porque sou casado e tenho minha esposa que está ali ao meu lado e nós caminhamos juntos e ela não coaduna com essas ideologias que querem inserir na sociedade, né, do empoderamento, né? Mas mulheres que protagonizaram na história, cumprindo o seu papel, né? Que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia é clara nos papéis, né? Sim. E quando ele é bem executado pelo homem, pela mulher, pelo marido, pela esposa e pelos filhos, o sucesso ele é alcançado com toda certeza. Rodrigo, eu volto contigo aqui, né? Nós vamos acelerar um pouquinho o tempo aí, né? Mas eu volto contigo aqui no protagonismo feminino, né? Que é o primeiro subponto, e depois eu vou contigo, pastor Fábio, sobre o cumprimento desses papéis. Mas primeiro volto contigo aqui. Então, muito bem. Como nós podemos observar, e como já foi dito, existem várias mulheres que fizeram parte, né, de importantíssimos momentos ali da história, né, não somente bíblico, né, mas também no contexto aí depois do que o cânon aí foi fechado, né? Então a gente tem aí ao longo da história da igreja mulheres de Deus, missionárias, pessoas tementes a Deus, e hoje também no nosso contexto contemporâneo, mulheres que realmente têm feito a diferença, né, no trato de servir ao Senhor e evidenciar os frutos do Espírito, né? Então a gente consegue aí ter aí, só você, querido aluno, querido professor, observar aí mesmo dentro da sua igreja, da sua congregação aí, com certeza tem várias mulheres ali de Deus, tementes ao Senhor ali, fazem ali parte ali do círculo de oração, dos jovens, enfim, que realmente são inspiradoras ali, o seu testemunho, a sua conduta, né, são realmente exemplares, né? Então, isso aí eu vejo como uma própria evidência de que a Bíblia, por muitas vezes, pastor Valcir, ela é atacada, né, por esses movimentos aí feministas de que a Bíblia é muito machista, ou porque coloca o homem acima, a mulher embaixo, e aquela coisa toda, mas eu penso, conforme o pastor Fábio mencionou, são funções. Deus, não existe ninguém maior e menor, maior é Deus, né? Sempre é Ele que é o maior de toda a criação, de todos, porém existem funções específicas para ambos, né? Num contexto social, num relacionamento, e se cada um souber a sua função e trabalhar, né, debaixo da graça de Deus, com a ajuda da graça de Deus, porque sem ela nós não conseguimos nada, né? João 15 vai dizer, sem mim nada podeis fazer, Jesus vai dizer. Então, debaixo dessa graça, com a ajuda de Cristo, nós conseguiremos então aí bons resultados na nossa vida, né? Então, isso aí eu vejo como uma refutação, tanto a história de Ruth, nessa belíssima história, a história de Esté que foi aqui citado, eu vejo como uma refutação a esse tipo de provocação e de acusação que a Bíblia ela sofre por esses tipos de movimentos, né? Como mulheres, tanto a história como Ruth e a história de Esté, que foram ali protagonistas, foram mulheres ali que realmente fizeram a diferença, né, na história ali, no momento ali que elas estiveram ali vivendo, né, aquela situação, ambas situações difíceis, momentos diferentes, mas também passaram por problemáticas, mas conseguiram aí, debaixo da graça, com o auxílio de Cristo, com um bom testemunho, né, usando de sabedoria que Deus lhes dera, vencer aí os obstáculos. E eu quero citar aqui um texto que se encontra em Gálatas 3:28, que vai dizer, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então nós podemos observar isso, todos nós somos um em Cristo, cada um temos aí a sua função, temos aí a sua tarefa a ser exercida, mas somente Cristo é o cabeça e nós somos aí submissos a Ele, ao seu senhorio, e juntos somos mais fortes e podemos alcançar aí bons resultados. Que maravilha. Diante de Deus somos todos iguais, mas porém com papéis distintos, né? Isso é maravilhoso.
Então olhamos para o protagonismo feminino e agora o segundo subponto, pastor Fábio, é cumprindo os papéis, né? Executando o papel de cada um, né? Se a gente pode dizer, né? É importante nessa palavra, porque aqui poderia até acrescentar aqui, nesse papel, não só Ruth como Noemi, mas um caso da Esther que a gente mencionou agora há pouco. Cumpriram o seu papel de mulheres de Deus, mulheres honradas, mulheres sábias, né? O próprio texto aqui vai dizer, ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem o seu papel de mulher, de ser feminina, né? De fazer a obra de Deus. Ah, mas eu queria ser. Elas eram o que Deus determinou para elas serem. E nós devemos ser aquilo que Deus determinou que sejamos. Se a gente entrar em conflito com isso, nós vamos ter vários problemas ao longo da nossa trajetória. A gente pode entender aqui que tanto Noemi, tanto Ruth, tanto Esther foram importantes para essa história linda que, né, não digo terminou, que veio até o Messias. Ela, Noemi, sendo uma sogra honrada, mulher de Deus, através da sua vida influenciou a sua nora, a Ruth. Não sabemos por que órfã, né, que era a segunda nora dela, não se decidiu, né, porque também aí entra o livre-arbítrio. Né, eu posso ver tudo de bom no senhor, posso ver tudo de bom no Rodrigo, posso ver tudo de bom no nosso pastor presidente, mas a decisão de seguir ou não é minha. Eu devo pesar nas balanças e ver se realmente vale a pena ou não. Mas eu pese nas balanças e veja o que é apropriado. Analise todo o contexto daquele que sai fora da presença de Deus e aquele que permanece nos caminhos do Senhor. Para você ver. Ruth se decidiu. Órfã perdeu uma oportunidade rica de estar junto com a sua sogra. Né? Esther teve a sua dificuldade? Teve. Imagino que ela deveria ser uma moça muito nova, né? Cheia de conflitos, sem pai. E a gente sabe hoje o quanto é difícil para uma pessoa, para uma jovem, né? No caso aqui uma mulher, crescer sem o seu pai, sem a sua mãe, criada pelo seu primo, mais velho com certeza. Né? Por isso a orientação, a gente viu aqui no capítulo 4 lá de Esther, isso, né? Acho que no capítulo 4, a orientação de Mardoqueu para ela. Sim. Ali nós não podemos dizer, não, mas você viu, ela não quis fazer, não é, ela precisava de orientação. E quando ela foi orientada, ela seguiu a orientação. Isso que é maravilhoso a gente pensar. Quantas vezes nós não vamos errar ao longo da nossa trajetória? Vamos tomar decisões erradas, mas quando vir uma boa orientação, pare, pense, analise e siga, né, o que realmente é importante. O que é fundamental aqui é nós entendermos que elas aprenderam a viver bem em família, mesmo perdendo os maridos, né? E ela teve uma linda família com Boaz, imagino eu, né? Não vou entrar aqui no contexto aqui, né? Foi algo maravilhoso. Esther da mesma forma, né? A gente precisa entender que a gente precisa cumprir o que Deus tem para nós. O que podemos levar em conta aqui, ou melhor, para nós finalizarmos, é que o próprio texto vai dizer que ambas eram mulheres sábias, que nós possamos usar essa sabedoria que Deus nos concede da melhor maneira possível. Que maravilha, né, pastor Fábio? Isso é glorioso, porque é o que a Bíblia diz, né? Não é o que nós pensamos, não é o que nós pontuamos, não é a ideia nossa, é o que a palavra de Deus está nos orientando. O último subponto fala da educação familiar. E ele vai trazer essa ideia da boa educação que a órfã Esther, ela teve. Não foi a beleza dela, que também ajudou muito, né? Mas, sobretudo, a humildade e o comportamento leal no palácio, o comportamento leal a Deus, né? O seu Deus, que fez com que ela galgasse. E aí vai dizer assim, é no lar que somos forjados para grandes desafios da vida. Então, professor, frise isso quando estiver terminando esse ponto, a sua sala. E nós que podemos levar isso para a nossa vida. É no lar que somos forjados. E é no lar que nós forjamos as pessoas, os filhos, a família para grandes desafios da vida. Nós partimos para a conclusão, né? Uma vez mais agradecido, presbítero Rodrigo, pela sua presença, né? Dispor esse tempo. Pastor Fábio, gratidão a Deus pela sua vida. Vamos iniciar aí um trimestre, caminhar 3 meses aí juntos pensando. E a conclusão
Eu destaco aqui, depois da conclusão, pedir ao pastor Fábio para fazer uma oração. Amém. Mas é muito interessante o que ela diz ali, ó. Ela vai trazer uma relação de Ruth e de Esther, mas também da mulher de Noé. A mulher de Noé, na conclusão, ela destaca-se ela aqui não pelo fato do protagonismo, ela não aparece. Mas é muito interessante assim, ó, o que seria do patriarca sem a sua fiel ao seu lado, sua companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão que deveria e que recebera de Deus? No reino de Deus, seja homem ou mulher, seja homem, seja mulher, o que importa não é quanto a pessoa aparece, pois o Senhor conhece o coração de cada um. Então Deus te conhece, Deus sabe como somos. Deus te abençoe, pastor Fábio. Oremos. Pai querido, Pai santo, em Te nome damos de graças, Jesus, Jesus. te louvamos, Senhor, por esta Sim, rica Deus. oportunidade Glória a em Deus. aprender aqui com a Tua palavra, Sim, através meu da Pai, te vida de agradecemos. Ruth, Te louvamos. Noemi, Esther. Que o Senhor nos abençoe ao longo dessa jornada, Senhor, nesse trimestre, nessas 13 Glória a lições. Deus. Que o Senhor abençoe aqui os nossos comentaristas, professores, ao meu amigo, irmão que está em casa acompanhando, que ele venha crescer na graça e no conhecimento através dessas lições. Abençoe o programa Escola Bíblica, Senhor, que ele possa chegar aos mais lugares distantes possíveis, Senhor, e que nós sejamos transformados, cheios da Tua presença, da Tua graça. Te louvo por esta oportunidade. Também oramos pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ival Teodoro da Silva, o nosso campo de São José dos Pinhais, a nossa igreja, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Só invertendo aqui rapidamente, antes de te abençoar aí, nós vamos deixar o convite para a segunda aula desse terceiro trimestre, né? O livro de Ruth, onde vamos tratar especificamente sobre a história de Ruth aqui com mais propriedade e mais profundidade. Você acessa o nosso programa no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, também as plataformas digitais, Instagram, Facebook, e aqui na TV, pela TV Mão Amiga, NET Claro, canal 524, você vai assistir durante a semana das 15 às 16 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical.